da construção. A mulher tem que passar por essa situação porque, por causa de Eva, o pecado veio ao mundo. Então, a gente tem que passar por essa condição porque Eva pecou, e isso dentro do criacionismo, da construção no qual que, né, Deus foi o criador de todas as... Criou o homem, criou a mulher, e a mulher levou Adão a pecar. Como se Adão não tivesse vontade própria, né? Quem dera se a gente tivesse esse poder todo. Então, e aí eu começo, até no livro mesmo eu trago isso. Tem um tópico do primeiro capítulo, que eu falo de Eva a Ave. Ou seja, Eva, a mulher pecadora, e Ave de Ave Maria, né? Que é um nome, o contrário. Eva, o contrário de Ave Maria. Então, se a gente justifica a violência porque foi através da mulher que veio o pecado, então eu posso justificar também que foi através da própria mulher que veio a salvação numa concepção cristã. Então, não tem mais justificativa, né? Se a justificativa fosse essa, a construção fosse essa cultural, a gente já derrubou essa construção. Só que, às vezes, se constrói isso e você insere isso na sua vida. E eu não digo só que os homens pensam assim. Existem muitas mulheres que estão também pensando dessa maneira, né? Elas se culpam ou culpam a outra por causa de uma violência sexual, por exemplo. Tá com aquela roupa, então foi por isso que ela sofreu aquela violência, né? Ela teve esse tipo de comportamento, foi por isso que ela sofreu. Então, o peso maior é você abraçar essa ideia. Eu sei, eu conheço, eu sei dessa construção, mas eu preciso sair dessa construção e não permanecer nela. Então, se eu permaneço, eu acredito que esse peso seja maior, porque eu conheço e poderia buscar uma forma diferente de viver e vivenciar aquilo. Mas se eu permaneço nessa construção, com essa ideia, né, que já é uma construção cultural, que já é difícil de tirar, muito difícil, mas eu permanecer com essa construção, eu acho que o peso acaba sendo maior. Então, eu preciso trabalhar esse psicológico para eu identificar essa situação e eu não entender que é a construção cultural e que eu tenho que levar isso para o resto da minha vida. Seja solteira, casada, viúva, e eu tenho que levar essa condição porque a cultura diz isso, minha estrutura social me falou isso, minha criação foi dessa maneira. Então, eu estando, no momento que eu vou inserindo isso na minha vida, o psicológico meu, se eu não trabalhar direito isso, eu vou acabar aceitando essa condição também. Então, trabalhar esse psicológico, né, a questão psicossocial ainda é pior, em se tratando dessas questões. Eu não sei se eu respondi ao que você... Sim, você foi fantástica nessa sua colocação. Inclusive, eu acho que você dá uma deixa para que a gente entre num tema muito caro, que é a relação entre fé e superação da violência contra a mulher. Então, veja, como estudiosa dessa área, você tem algum sentimento ou alguma construção de pensamento de que a experiência religiosa ela ainda trava o diálogo de igualdade, ou ao contrário, para você, a experiência religiosa do cristianismo especificamente, eu não posso dizer das outras religiões, porque eu não tenho eu não quero fazer também essa pergunta e não tenho esse interesse agora, eu acho que cada um cuida do seu. Então, você acha que a religião, de um modo geral, ou o cristianismo especificamente, ajuda nesse ambiente de superação, ou ainda existem elementos a serem, digamos assim, desmistificados para uma relação mais igualitária e respeitosa da identidade da pessoa, da mulher? Quando você fala dessa questão de fé, é muito complicado, né? Eu estou até com a Bíblia aqui do meu lado, né? E assim, aliás, o Padre Gerson mais conhecedor do que eu, né? Dessa questão, e é complicado, para mim pesa. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que participo da igreja, eu sou cristã e católica, mas eu posso dizer que isso pesa, né? Porque dentro de muito, eu posso estar trazendo até dessa construção na qual eu pesquisei. Uma das instituições que foi responsável justamente para estar sinalizando essa questão dessa prisão domiciliar no sentido do matrimônio, de ter que a mulher desse estado, né,
foi a religiosidade cristã, né, que vai trazer essa concepção. Mas por quê? Quando você fala do cristianismo, a gente não está falando só do cristianismo católico, a gente está falando de outras denominações religiosas, correto? Então, eu estou falando aqui do cristão. Por quê? Porque a gente tem mania de ler, porque é o livro que pauta, né, a nossa religiosidade, a Bíblia, e tem muitas pessoas que a interpretam de qualquer maneira. E é complicado quando você pega a palavra e interpreta de qualquer maneira, sem um devido conhecimento, e traz para si com aquilo que como é que eu posso dizer, que me convém. Eu já vi muitos cristãos, homens cristãos, a partir dessa ideia, né, de que na Bíblia, na palavra de Deus tem que a mulher tem que ser submissa, na carta mesmo, né, de Efésios, que fala da submissão da mulher, pega um trechinho e a partir dali ele segue. Então a mulher tem que se submeter a determinados tipos de relações, né, a sua esposa mesmo, porque na Bíblia está dizendo, então ele tem que achar que a palavra submissão, nesse sentido, ele enxerga como um sentido negativo. Então ele traz isso para dentro de casa, ele traz isso para a sua vivência cristã, e muitas mulheres se submetem a essa condição porque ela acredita naquilo que foi trazido de cima para baixo, né? Então, essa relação da fé, da questão do cristianismo, ela é forte, ela pesa, porque nós temos a nossa, como eu posso dizer, nossos... esqueci a palavra agora, mas nós fomos moldadas a atender certos tipos de apelos. E quando a gente é moldada e a atender esses certos tipos de apelo, às vezes a gente não se compromete em querer conhecer um pouco mais. Eu trouxe essa parte da questão, não sei se acho que não precisaria ler, que muita gente conhece, que fala que a mulher tem que ser submissa. Ler essa parte sozinha, né, somente um versículo, é complicado, porque você... Eu até diria, Carmen, que é descontextualizar mesmo. Sim. Até porque depois, logo em seguida, São Paulo vai falar que tipo de marido é esse que se relaciona com essa mulher. Depois, assim, é preciso estar ligado à perspectiva linguística de submissão dos textos gregos. Porque também a tradução, ela é algo que não precisa ser fidedigna e pode não ser. Então, todos esses elementos devem se levar em conta. Me parece que você traz aí algo muito, muito importante, porque como falar de superação da violência contra a mulher a partir da fé, sem perceber, primeiro, que a vivência da fé de uma maneira conveniente é o primeiro problema a ser combatido aqui. Não é? Quer dizer, viver a fé, e eu falo viver a fé, tomar nas mãos a palavra de Deus de um modo conveniente, de um modo que apenas me convém e que satisfaz o meu ego, seja o primeiro elemento a ser combatido. Para a partir daí eu abrir os olhos para outras questões. Me parece que deveríamos sempre tomar, e aí eu queria essa opinião sua, deveríamos sempre tomar como partida, ponto de partida, o modus operandi, a maneira como Jesus se relacionou com as mulheres. E aí a gente tem aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério. Quem não tiver pecado atira a primeira pedra, mas sobretudo o diálogo dele com ela. A mulher do poço de Jacó, que é a samaritana, né? Tem Maria Madalena, cuja festa a igreja celebrou ontem, e diz o evangelista Lucas que dela Jesus expulsou 7 demônios e ela passou a segui-lo, a estar com ele, e me parece que havia entre Jesus e Maria uma belíssima amizade, a ponto dela estar ao pé da cruz e também ser a primeira a receber a notícia do próprio Jesus que ele havia ressuscitado. Então veja, como é que você vê tudo? Me parece que partindo de Jesus, a gente já desconstrói a ideia de que a fé é um ambiente nocivo à emancipação
da mulher e também do homem, do modo do homem pensar sobre esse assunto, né? E olha como você fala, né? Que eu ainda ia falar dessa questão desse amor. Jesus era um homem lindo, apaixonante. Uma mulher que não ia se apaixonar pelo tratamento, de acordo com aquela realidade, era o homem que abriu esse coração, esse homem que deu oportunidade para essas mulheres, né? Então, ele realmente deveria ser esse homem que o povo, essa questão desse amor, né? E essa possibilidade que ele dá, e desmistificar de que a mulher tinha que ser condenada, tinha que ser apedrejada, dentre outras coisas. E aí, quando você traz essa questão da mulher que anuncia, olha como a sociedade, ela consegue desconstruir. Tem pessoas que conseguiram fazer uma certa piadinha com isso. E diz que por que a mulher foi a mulher que anunciou, que Jesus foi a primeira a anunciar, que Jesus se ressuscitou, porque ela é fofoqueira. Então, as pessoas conseguiram até desconstruir isso. Não conseguiram ver o lado do porquê que Jesus ele permitiu, né, que ela anunciasse. Então, ele dá essa oportunidade. Então, as pessoas conseguem desmistificar isso, conseguem desconstruir isso de maneira fácil quando se trata da mulher. Quando a gente fala dessa relação da submissão, como você estava falando também, eu penso muito nesse amor, de Cristo como sendo esse marido, esse esposo, e a igreja somos nós, né, a esposa. Então, essa questão de subserviência, da submissão, Cristo, para o cristianismo, nós acreditamos que ele é o supremo, né? Mas ele se deixou servir e, ao mesmo tempo, ele serviu. Ele é o chefe, é o cabeça, mas, ao mesmo tempo, ele serve. É o homem que trabalha com a questão da humildade, exerce a humildade. Então, se eu penso a ideia daquela leitura da submissão da mulher, e mais tarde eu vejo que diz que o marido ele tem que se comportar, né, como Cristo vê pela esposa, Cristo deu a vida pela igreja. Esse homem, ele olha essa parte da Bíblia? Ou ele só para naquela parte que diz que a mulher tem que ser submissa? Será que ele seria capaz de dar essa vida pela mulher, pela esposa, como Cristo fez isso pela igreja? Então, é algo que só o que me convém. Eu vou pegar apenas um trecho e a partir dali eu vou trabalhar. Então, é muito difícil. Eu penso hoje que essa questão da fé e a mulher, como essa mulher que tem que superar toda essa construção religiosa, toda essa base religiosa que ela tem, né? Muitas vêm de berço, algumas adquirem mais cargos, mas muitas vêm de berço, e muitas acabam se deixando levar e passam por essa condição de violência e se submetem a isso justamente por conta desse processo de uma leitura e de uma interpretação mal feita, né? E para sair disso, eu lembro muito que eu ouvia algumas pessoas falarem, que a gente não vai, algumas pessoas vão se identificar, que, por exemplo, casou-se, mas não, se você se separar, não volte não, porque eu não lhe aceito aqui dentro de casa. Então, ela tinha que colocar-se nessa condição, porque se ela não colocasse, ela não tinha para onde ir, né? Então, a gente entende isso, porque a questão religiosa dizia que para casamento tem que ser da vida toda, a Igreja Católica concebe também, aceita essa condição, pronto. Mas também o Deus ao qual a gente serve, a gente precisa entender que ele não é um Deus que quer a gente sofrendo dentro de uma relação, né? De que tipo de sofrimento? Pode ser por qualquer tipo de violência, porque o Deus ao qual a gente serve é aquele que quer a pessoa feliz. Ele quer ver a mulher dentro da casa, mas ele quer ver essa mulher, que ela seja feliz, um relacionamento que haja amor, que haja respeito, que haja carinho, proteção. A submissão, nesse caso, não seria o pensamento, a questão negativa. Seria a ideia mesmo da atenção, desse respeito, a questão que é São João Paulo II, se eu não me engano, que ele fala da questão que vai e volta, bilateral, né? Eu posso servir, eu posso ser enquanto mulher, mas ele também pode fazer a mesma coisa, sem perder o status de homem, né? Mas ele pode também ser esse homem agradável, esse homem que serve, sem perder essa condição. Então, é complicado para essa questão da fé, mas não é impossível. A gente precisa conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. E se eu não sei compreender sozinha, eu tenho que, se eu não compreendo sozinha isso, eu tenho que buscar a ajuda de alguém, do líder religioso, da líder religiosa da minha igreja, não sei. Mas, vocês estão ouvindo?
Está ouvindo? Sim, sim, Carmen. Então, dentro dessa condição, eu preciso sair dela, né? Identificar, mas sair dela. Quando você fala dessa questão da fé, eu posso vivenciar essa fé. Antes de falar da superação, né? Quando eu falo dessa questão de superação, eu preciso primeiro conhecer que eu estou vivendo aquela relação abusiva. Eu preciso viver isso. E eu, dentro da minha fé, sozinha, talvez eu não consiga. E é como eu sempre digo, é muito difícil, independente da instância, independente do cargo, da categoria, da cor, né, da classe social, é muito difícil quem está vivendo essa relação, ela conseguir ou sair dela sozinha, ou conseguir enxergar que ela está vivendo nessa relação. E a questão da fé, como eu já, né, talvez eu vou reforçar, ela é um fator, infelizmente, que acaba, dependendo do olhar, acaba sendo negativo nesse sentido, porque é preciso buscar a oração, mas o orar, ação, orar, agir. Oração, é fato. Eu posso orar, mas eu também tenho que agir e buscar conhecer isso, se de fato é aquilo mesmo, dentro da minha fé, se é aquilo que Deus quer para mim. Já que eu estou servindo a Ele, já que esse Deus é amor, se aquele homem ele está me trazendo essa condição de humilhação, de violência física, outros tipos de violência, então aí está na hora da gente parar e pensar. Se é isso mesmo, que o Deus que você serve, mulher, o Deus que eu sirvo, é isso que Ele quer de você, então a gente tem que parar para pensar nisso. E não adoecer, né, com isso. Carmen, não sei, eu acho que o pessoal do YouTube não está me vendo agora, porque a gente vai só ajeitar uma coisa aqui na nossa imagem. Já estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, e é uma conversa que está sendo gravada, não é? Para que a gente possa depois disponibilizar em alta qualidade para as pessoas, certo? Então, depois a gente vai poder, logo depois aqui, né, vamos poder acompanhar em alta qualidade esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Eu quero... Quanto tempo mais ou menos tem? Eu ainda queria falar só mais uma coisinha. Sim. Eu vou lhe dar a última consideração, inclusive, vai ser um prazer para mim te escutar. É sempre uma alegria grande, você tem uma capacidade de arguição e de comunicação muito favoráveis. Os nossos ouvidos se encantam. Mas também o tema que você traz, a tua segurança, e eu acho que a tua vontade de que as coisas mudem, isso é muito grande e faz a gente ficar com desejo de te escutar mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você falando do casamento e etc., eu estava lembrando aqui uma coisa, né? O casamento ele é ordenado a 3 finalidades. E começa com a primeira finalidade, o bem dos cônjuges, a procriação dos filhos, né, e o bem da fé, bonus fidei. Então, a primeira finalidade do matrimônio, da experiência matrimonial, é exatamente o bem dos cônjuges, não o bem de um deles. Quando tem o bem de um deles, apenas alguma coisa está errada e é preciso averiguar isso o quanto antes, para que não se faça um caminho de felicidade. Eu, como padre, por exemplo, quando realizo casamentos, eu não desejo para o homem você seja feliz para sempre, ou para a mulher você seja feliz para... Não, sejam felizes. Então é uma felicidade compartilhada, não é? Compartilhada. Carmen, eu gostaria que você fizesse, então, antes da gente nos despedirmos aqui dessa comunidade que nos acompanha, eu gostaria que você fizesse uma última consideração, por favor. Pronto, quando você fala da superação, né, já está terminando o tempo, primeiro a gente tem que entender que o homem, sendo a cabeça da família, mas sem a caridade cristã, ele passa a ser tirano. Então, ele precisa ter a caridade cristã. Outra coisa, a gente sabe que existem essas violências, mas a gente tem, né, os amparos hoje, graças a Deus. Então, tem a questão do disque denúncia, o disque 180. Nós temos a questão da sororidade, que é o que eu sempre falo, né?
A mulher ela não pode ficar acusando, apontando a outra, não. Vamos ser mães, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher, até mesmo porque sair de uma situação de violência e tentar se refazer é muito difícil. Então, é preciso que a gente seja muito mais irmanadas, né? A sororidade, a gente seja uma mais pela outra do que a gente apontar essa mulher como sendo a culpada por qualquer outro tipo, qualquer outra coisa, né? E mulheres, nós não somos culpadas, tá? Sofrer violência, seja qualquer tipo, nós não somos culpadas. Psicológica, física, não existe essa culpa, ou por sorte, ou por comportamento, ou seja o que for, a gente tem que colocar isso e começar a pensar dessa maneira. E eu queria encerrar minha fala com uma música que, por sinal, você iniciou ela, né? Mas eu queria fazer essa partezinha. Seria possível? Sim, claro. O espaço é todo seu. Eu tenho quantos segundos? Manda ver, Carmen. Não se preocupe com o tempo, não, que a gente ajeita aqui. Então, eu quero duas coisinhas. Uma, eu seria um poema da minha amiga, nossa amiga Gilmara, que encerraria com a música. Um abraço carinhoso para Gilmara. Eu vi aqui também, Carmen, que tem um pessoal de Valença, né? E tem muita gente aqui da Paróquia Cristo Redentor que está nos acompanhando também nessa live. Posso fazer agora? Sim. Ok. Gilmara, me perdoe, viu? Mas eu vou fazer desse jeitinho. São tantos discursos visando colonizar a gente. São tantas estratégias para nos colocar corrente. Há tantas formas de nos amordaçar. Há tantas formas de nos invisibilizar. Demorou para percebermos, mas hoje enxergamos as correntes, aprisionando nossos desejos e nossos sonhos desde sempre. Nossas asas nunca foram livres, elas sempre foram pesadas. Deveríamos ter alçado mais voos, deveríamos ter sido mais ousadas. Caímos e levantamos, sem nos curvar. Choramos e cantamos, nossa sina é lutar. Se nos silenciarem, nossa história vai gritar. Se nos acorrentarem, nossa alma vai voar. Gilmara Belmont, Resistência. E para finalizar essa parte, primeiro já agradecendo a esse povo todo aí, mas eu sei que você vai fazer isso. E eu só para a gente, né, porque esse hino, né, essa música que você começou, a Maria Maria, do Fernando Bran e Milton Nascimento, se tornou um hino dessas lutas, né, feministas. Então, nada melhor. Você iniciou e eu vou concluir a minha fala com essa música. Perdoe a voz. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, Neuza, Heloísa, Gilmara, Cláudia, Ana, Raimunda, Estela, Gilma, Leila, Flor, Sandra. Mistura dor e alegria. Carmen, que coisa maravilhosa! Eu estou encantado. Fico feliz porque eu tenho mulheres na minha vida. Eu coloquei alguns nomes que não dá para dizer muitas, mas eu tenho muitas mulheres importantes em minha vida que me cercam e que me sustentam, né? Então, hoje, como você, eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu de estar também falando sobre um pouquinho daquilo que é minha luta. Hoje,
eu digo a você que eu busco isso, é a minha respiração, é o meu remédio, é a minha cura, e buscar fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu tenho mulheres na minha vida que me fazem ser assim. Então, Deus, primeiramente, Ele me deu essa oportunidade, essa possibilidade, é um presente para mim hoje, mas eu tenho minhas mulheres. As minhas mulheres são assim, minha mãe, minhas irmãs, todas, minhas amigas, enfim. Eu tenho pessoas em minha vida que são meus tesouros. Carmen, muito, muito obrigado por esse momento conosco. Em nome de toda a Paróquia Cristo Redentor, agradeço do fundo do meu coração a Deus pelo dom da nossa amizade. Tenho um carinho enorme por você e fico feliz de saber que você nos trouxe uma reflexão importante nessa noite de hoje. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de notícias cada dia ruins, e você não só traz a notícia boa dessa possibilidade real de enfrentamento e superação da violência contra a mulher, que deve ser algo que a gente deve levar não só no nosso discurso, mas sobretudo na nossa prática. Não só isso você trouxe para nós essa noite, mas o que eu mais quero te agradecer é que você trouxe você para nós. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter trazido tudo o que você é e colocado aqui. A Carmen cantora, a Carmen escritora, a Carmen poetisa, e nos dado dessa sabedoria, dessa fonte de sabedoria que você tem se tornado no seu caminho intelectual, cultural, de construção do pensamento. Agradecer, só me resta agradecer a você. Que bom, fico feliz. Eu aproveito para agradecer também a cada um e a cada uma, de longe e de perto, que estiveram conosco nesse momento, nessa live aqui da Paróquia Cristo Redentor. Agora nós temos uma outra responsabilidade, Carmen, já vou incluir você nessa responsabilidade. Nós vamos marcar um bate-papo também no Instagram, porque tem muitas pessoas que têm o Instagram, mas não têm tanta facilidade de acessar o YouTube. Talvez seja um público mais... Nós temos aqui na paróquia um público específico do Instagram, tá bom? Então também vamos bater esse papo lá, uma conversa gostosa como essa. A gente não pode ficar na primeira, não, tem que ter mais. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aprovam que tenhamos mais Carmen nas nossas lives da Paróquia Cristo Redentor. Muito, muito, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Obrigada também. Um beijo. Saudades de você também. Muitas saudades. E obrigada pelo convite. Obrigado, Carmen. Fique bem. Tchau, meu povo. Muito bem, gente. Então, a gente agradece a Carmen mais uma vez pela presença dela. Agradece ao nosso amigo aqui, o William, que é o técnico que está aqui conosco o tempo todo, né? Nos ajudando. Obrigado aos paroquianos da Paróquia Cristo Redentor e a todos que participaram dessa live hoje. Nós vamos trazer Carmen aqui de novo, viu? Porque precisamos de mais Carmen. Uma mulher de uma grande espiritualidade, de uma firmeza. Abre lá o microfone para ela no Meet. Uma mulher de uma espiritualidade, de uma firmeza, que tem feito um caminho fantástico, levando em conta o fato de que ela é uma cristã, uma católica. Então o lugar do qual ela fala nos dá tranquilidade, que ela não vai falar de elementos de revolta, não vai falar de elementos ideológicos, mas ela vai falar pura e simplesmente do desejo de que a fé cristã seja um espaço de superação da violência contra a mulher. E assim deve ser. Um cristão de verdade, um homem que é cristão de verdade, ele não utiliza a sua fé para provocar uma acepção de pessoas, uma exclusão, um julgamento sobre a figura feminina.
a mulher, quando foi criada, ela foi criada de acordo com a Bíblia, da costela do homem. Só que tem um detalhe que a gente tem que dizer: o homem estava dormindo. Deus fez cair sobre o homem, diz o poema bíblico, uma espécie de torpor. Sabe por quê? Porque tanto o homem é um mistério para a mulher, quanto a mulher é um mistério para o homem. E os dois se juntam para se descobrirem no amor, na fraternidade, na caridade, na mútua correção, no crescimento e no amadurecimento juntos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado a você e que esse bate-papo, se você de algum modo, mulher, tem se culpada por ter sofrido violência, saiba que você é a vítima. Consciência tem que ter. Você é a vítima. Cuide de ir atrás dos seus direitos. Não deixe ninguém passar por cima de você. Porque você não foi feita para ser passada por cima. Foi feita para ser amada. E se você é homem e de algum modo a religião ainda não te ajudou a respeitar a mulher, presta atenção. Você é um falso religioso. Você é um religioso de conveniência. Papai do céu não gosta disso, não. Vamos mudar isso aí. Porque Deus criou a mulher para ser companheira, ombro a ombro do homem. Um abraço carinhoso a todos. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa interceder por nós junto a seu Filho, hoje e sempre. O que foi, Pamplona? Tu deitou aí, foi? Vence sim. Ficou menos agressiva, não foi? Ficou. Mesmo assim, pra morder com ela mesmo, né? Tá aí.